Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então, vamos iniciar aqui uma série de aulas, né? A gente vai fazer alguns encontros cuja temática vai ser região norte, né? A gente vai precisar destacar alguns pontos e como é uma temática, né, um pouco complexa, né, com bastante detalhes, com bastante coisa para se falar, a gente vai dividir em algumas aulas. A gente vai começar aqui falando sobre alguns aspectos básicos, né, em termos de localização geográfica da região norte, em termos de aspectos físico-naturais, falar um pouquinho, inclusive, da interação social, mas algo bem básico, né, que a gente vai aprofundando ao longo, né, dos nossos encontros, tá bom? Então, quando a gente fala sobre região norte, já vou começar aqui com uma polêmica, né? Quem é que nunca confundiu região norte com a Amazônia legal, o que significa cada, né, forma de regionalização, né? São sinônimos, não são, correspondem, né, ao mesmo território ou não. Então, a gente precisa, né, entender bem direitinho isso, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre a questão da regionalização do Brasil, né? Você já sabe que o Brasil ele é regionalizado a partir de vários aspectos, né? Então, por exemplo, nós temos, né, a regionalização do Brasil em macro-regiões político-administrativas, que é aquela clássica divisão feita, né, pelo IBGE, seguindo os limites dos estados, né, com fins assim de aferição de dados, né, com uma importância muito grande para o aspecto político-administrativo. Então nós temos aí a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a sudeste e a sul do Brasil. Nós temos, por exemplo, né, a proposta de divisão a partir de critérios socioeconômicos do professor Pedro Pinchas Geiger, né, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste, Centro-Sul do Brasil. Nós temos outras propostas, né, como do professor Milton Santos, que divide o Brasil em 4 Brasis. Bacana, mas quando a gente fala aqui sobre região norte, a gente está se referindo à divisão, né, político-administrativa, né, a macro-região norte, né, uma das 5 macro-regiões brasileiras sobre o critério político-administrativo. Tá legal? É a maior, né, em termos de extensão territorial. Ela corresponde aí a mais ou menos aproximadamente 45% do território nacional. Tem uma população estimada, né, de um pouco mais de 18 milhões de habitantes. Sempre bom lembrar, né, o total no Brasil, né, apontado pelo IBGE, a população brasileira já chega aí a 211 milhões de habitantes nesse ano, e a região norte, né, por muito tempo esteve de certa forma isolada, né, dentro de determinados aspectos econômicos, de ocupação. Isso não quer dizer que a presença dos interesses econômicos não estivessem presentes, né? Pelo contrário, o português, o colonizador, o dominador, o explorador já esteve na região norte do Brasil, na região amazônica, desde as primeiras décadas de colonização, desde o primeiro século de dominação, né? A partir principalmente seguindo o curso dos rios da região em busca de riquezas, né? Então a gente pode falar isso, só que do ponto de vista, né, econômico, a gente pode perceber que o Brasil até os anos 30 ele se manteve como fossem verdadeiras ilhas econômicas, né, a expressão muito utilizada pelos especialistas. A economia brasileira era formada por verdadeiras ilhas econômicas, ou seja, regiões pouco integradas, né, de baixo dinamismo em termos de integração, em termos de relações, né, uma infraestrutura de comunicação e de transporte muito aquém. E a partir do desenvolvimento urbano industrial, a partir de Vargas, né, a gente já começa a colocar em prática, né, o Brasil começa a colocar em prática essa política de integração territorial, integrando áreas, né, de produção, áreas de escoamento, áreas de consumo, as regiões portuárias, e a gente começa a perceber isso, né, o avanço da lógica de integração através do rodoviarismo, que foi a prioridade dada, né, desde Vargas, né, a criação do IBGE também no período Vargas para conhecer o Brasil, como que você vai integrar, que você vai conhecer, né, sem conhecer um território, era preciso isso. Mas a gente pode perceber que essa integração ela vai se dando, né, numa lógica no sentido sul-norte. Vai ser principalmente a partir da ditadura militar. Lembre-se que o golpe civil-militar aconteceu em 1964, um período, né, de 21 anos de ditadura no Brasil, que vai terminar em 1985, onde o Brasil começa um processo, né, de redemocratização. Tá bom? Então vai ser justamente nesse período que a Amazônia vai ser apresentada como região estratégica, como área, né, de forte
de forte interesse aí em termos de proteção militar, em termos de potencial econômico, atraindo, né, criando obras infraestruturais, criando empreendimentos, atraindo investimentos, inclusive externos, para o território brasileiro, tá bom? Então, região norte, né, a gente está falando aqui de uma das macro-regiões brasileiras, tá legal? A gente volta a falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho nesse espaço, tá bom? Agora vamos discutir um pouquinho, né? Vamos discutir um pouquinho aqui. Nós já falamos sobre a região norte, né? Composta pelos estados de Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia e Tocantins, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado Amazônia continental, né? Quando a gente fala de Amazônia continental, ela é também conhecida, você deve ter visto isso em livros, né, como Pan-Amazônia, né? Pan é todos, né? Ou Amazônia Internacional, ou seja, o território amazônico ele não é restrito ao território brasileiro, embora o Brasil tenha, né, a maior percentual da Amazônia. Olha só que interessante, né? Mas, né, a gente pode perceber que a Amazônia ela está distribuída, né, por outros países, né, não somente o Brasil, mas a Bolívia, o Equador, o Peru, a Venezuela, a Colômbia, a Guiana, né, o Suriname e também a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, tudo bem? Então nós temos aí uma estrutura assim muito, né, uma riqueza muito grande, uma biodiversidade muito grande, um território assim gigantesco, tá bom? E o Brasil tira onda, né, em termos de território. Então quando a gente fala de Amazônia continental, é justamente isso, né? É o território amazônico que está presente, né, não somente no Brasil, mas nos nossos vizinhos. Agora quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente está se referindo, né, a uma forma, né, de uma proposta, né, criada durante a ditadura militar de administração, tá? Naquele princípio ligado à chamada SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Durante, né, JK, essa lógica de integração territorial, JK teve seus olhos muito voltados, né, para o centro-oeste do Brasil e também para o nordeste. Né? Você criar uma superintendência que vai ter como objetivo desenvolver uma determinada região, até mesmo para desafogar, diminuir o fluxo migratório, né, para os grandes centros, inchando, né, o Sudeste, São Paulo e Rio, e ao mesmo tempo criando dinamismo, criando emprego, atraindo investimentos para outra região, começa com o JK, com a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá bom? Quando a gente chegar lá na região Nordeste, a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Então não confunda, porque a SUDAM foi criada pela ditadura militar, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá bom? E é nesse contexto que nós temos a proposta, né, de uma área político-administrativa chamada de Amazônia Legal, que além dos estados, né, da região norte, né, então além dos estados, né, de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, Amapá, Pará, né, Tocantins, também inclui, né, Mato Grosso, né, e uma parte do Maranhão. Isso nós chamamos de Amazônia Legal. O que nós temos ali? Nós temos, né, a presença da floresta amazônica. Então a gente pode perceber que não está tendo um respeito, né, sobre os limites político-administrativos, que além do território amazônico, além da floresta amazônica, né, está incorporando também áreas de transição. Né, o que é uma área de transição? Uma área de convivência, né, de aspectos diferentes. Então a gente está falando sobre uma área de transição tanto para a Caatinga, né, como para o Cerrado, né, brasileiro, que a gente vai estudar Caatinga, Cerrado, nós já até estudamos, né, isso, mas a gente vai falar um pouquinho dessas relações em termos, né, específicos de cada região, tá legal? Então, assim, é muito comum quando você fala sobre prova, né, quando a gente fala sobre concurso, o emprego do termo Amazônia, né, se refere à porção da Amazônia Legal, né, então região norte, aquele critério político-administrativo, tá certo? Do Brasil, uma das 5 macro-regiões político-administrativas brasileiras, a maior em termos de extensão territorial, tá bom? E quando a gente fala sobre a Amazônia continental, a gente fala da Amazônia internacional, ou seja, né, da extensão da floresta amazônica para porções territoriais de outros países, ou seja, que extrapola o território brasileiro, tá certo? E quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente está falando justamente sobre, né, essa região ocupada pela floresta amazônica e pelas suas áreas de transição, tá legal? Então o que a gente pode perceber? No início, para vocês, eu falei que a região norte
ela correspondia a cerca de 45% do território brasileiro. A Amazônia, né, legal, corresponde a mais de 58%, né, a praticamente aí quase 60% do território brasileiro. Então olha, né, como a região da Amazônia legal, ela é mais abrangente que da região norte. Ou seja, a floresta amazônica e suas áreas de transição extrapolam a região norte. Tá legal? Então é importante perceber isso. Rômulo, tá muito difícil para mim, tá? Para eu visualizar isso, para eu ter esse entendimento, acho que aqui por esse mapa acho que fica um pouco mais claro, né? Olha bem, em verdinho, né, a floresta amazônica, como ela extrapola os limites territoriais brasileiros, né? A presença da floresta amazônica, da Amazônia nos nossos vizinhos, e como o Brasil tira onda em extensão. Né, como o Brasil tira onda de extensão. A gente pode perceber, né, na delimitação vermelhinha, seguindo os limites, né, político-administrativos dos estados, a região norte do Brasil, tá? E a gente pode perceber a Amazônia Legal, né, nesse destaque aí, que inclui a região amazônica em verdinho, mais as áreas de transição ali no sul, né? Do Mato Grosso, pegando porções também do Tocantins, pegando porções do Maranhão, então incorporando não somente os estados, né, da região norte, mas também incorporando porções territoriais da região nordeste e da região centro-oeste do Brasil, tá bom? Então essa nomenclatura, né, precisa ficar muito clara para vocês. No caso, né, região norte, Amazônia, Amazônia continental, ou Pan-Amazônia, né, e também a questão da Amazônia Legal, que geralmente é sinônimo aí quando você fala de região amazônica no Brasil. Tá legal? Certo? Então já temos aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos, né, físico-naturais. Vamos começar aqui falando sobre o relevo da região amazônica. Tá certo? Quando a gente fala sobre o relevo da região amazônica, a gente se valendo aqui desse mapa, o que a gente pode perceber? Aqui nós temos um densidômetro, né? Quanto mais escuro, quanto mais próximo, né, da cor escura do sépia, maior é a altimetria, como a gente pode perceber. E isso nos ajuda, inclusive, a compreender a extensão, a localização da bacia amazônica. Tá bom? Nas áreas de planície, ali onde nós temos as planícies dos principais rios, né? Então a gente pode ter uma visão aí bem interessante. Nós já estudamos, por exemplo, né, a estrutura geológica brasileira, nós estudamos formas, né, do relevo brasileiro, nós estudamos, né, toda a evolução geológica, os agentes exógenos, modificadores do relevo, e também nós já percebemos, né, como se dá essa classificação das unidades do relevo brasileiro, utilizando principalmente, né, a classificação do professor Jurandir Roys, atual classificação onde o professor Jurandir Roys divide, né, o Brasil em 28 unidades de relevo. Tá certo? Então, na região norte, pegando o mapa, a gente pode perceber, né, que vai predominar altitudes acima, né, acima ali assim, é um erro, né, da gente definir que a Amazônia é formada apenas por planícies, né, de baixa altitude. Não, de fato, né, a maior parte das regiões apresentam relevos inferiores a 200 metros. Nós temos grandes extensões, como a gente está vendo aí, ó, como o bacia do Rio Amazonas, de planície, tá? Mas a gente precisa entender que existem também bastante, né, territórios bastante elevados, né? Então essas terras de maior elevação, de maior altitude, né, se encontram principalmente no norte de Roraima e no norte, noroeste do estado dos Amazonas, como por exemplo, olha só, o Pico da Neblina, que tem quase 3.000 metros, né, quase chega a 3.000 metros de altitude, tá certo? Ali na fronteira ali com a Venezuela, como a gente pode perceber, olha que bacana, certo? O Pico da Neblina. E nessa imagem aqui, o que nós estamos vendo? Uma planície, né? No caso, a planície amazônica, tá certo? Os seus meandros. O que são os meandros? São as curvaturas, né, naturais dos rios, áreas onde você tem erosão, áreas onde você tem sedimentação. Então, esses meandros, essas curvaturas vão ficando cada vez mais agudas naturalmente, que servem, né, para minimizar a velocidade, né, para minimizar o processo erosivo. São áreas onde você tem áreas de reprodução, áreas de oferta, né,
de alimentos, né, para várias espécies, áreas de berçários, assim, é extremamente interessante. Uma visão aérea, assim, é fantástica, né? É fantástico. Na região amazônica, como a gente vai ver, a gente numa visão aérea, somente os rios, né, de grande extensão, que você não consegue visualizar muitas das vezes uma margem a outra, devido à questão do relevo, né, da inclinação do relevo, das ondulações do relevo, a gente não consegue ver uma margem a outra. E somente dos grandes rios nessa visão aérea que a gente consegue ver esses meandros, porque muitos rios menores, né, como os chamados igarapés, que na linguagem indígena significa rios de canoa, que são importantíssimos, né, para a navegação da região. Floresta densa, floresta fechada, né, então são importantíssimos, inclusive não somente agora, mas historicamente para a movimentação. Tá? A gente falou um pouquinho sobre as planícies, né, próximas aos rios, como a gente pode perceber, as planícies, né, fluviais de extrema importância, mas também nós temos, né, além da presença dos planaltos, das serras, né, e algumas chapadas nessa região norte, principalmente na transição com o centro-oeste do Brasil, a gente pode perceber também a presença das depressões, tá? Como a gente pode analisar, tá bom? Lembrando sempre que depressão, tá? Como a gente pode perceber aqui, ó, se a gente fizer um recorte do território brasileiro, pegando no sentido norte para o centro-oeste, a gente vai perceber os planaltos cristalinos, né, na região norte do Amazonas, né, e na porção, né, na transição para o centro-oeste do Brasil, a gente pode perceber os nossos planaltos tabulares, né, nossos planaltos tabuleiros, planaltos, diferentemente dos escudos cristalinos, né, que são compostos por rochas magmáticas e metamórficas, estruturas muito antigas, né, cratônicas, que foram durante milhões de anos, estão sendo, né, durante milhões de anos aí, fustigadas, erudidas. Nós temos os planaltos formados por sedimentação, principalmente arenito, né? Lembre-se, quando a gente fala de planalto, a gente se refere a uma estrutura geomorfológica caracterizada, entre outros aspectos, por um processo de erosão, processo de retirada mais intenso que o processo de sedimentação, né? E eles podem ter origens diferentes, como nós falamos, né? Nos planaltos ao norte, região do Planalto das Guianas, né? Por exemplo, nós temos ali as serras cristalinas, e na transição próximo, ali já no centro, já falando ali na transição com o centro-oeste, nós temos, né, essas estruturas tabulares aí, tá bom? Estruturas escarpadas, né, com um relevo muito abrupto, né? Escarpa é justamente essa transição muito abrupta, acima de 45 graus, com extensos topos aplainados, né? E as depressões, como vocês estão vendo, né, são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Pegando mais uma revisão, né, as depressões elas são classificadas como depressões absolutas e relativas. As depressões absolutas elas estão abaixo do nível do mar. O Brasil não tem depressões absolutas, né? As depressões presentes no território brasileiro são depressões relativas, ou seja, elas estão acima do nível do mar. Tá? Então nós temos presenças na região amazônica de planícies, com destaque muito grande para as planícies fluviais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a hidrografia. As áreas de planalto, né, tanto de planaltos cristalinos mais ao norte, né, como de planaltos sedimentares mais ao sul. Tá? Pegando esse recorte, né, dessa topografia aí no sentido norte-sul, e com áreas de depressão, tá legal? Lembre-se também que essas estruturas cristalinas são muito, né, valorizadas em termos da presença de minerais metálicos para exploração, tá legal? Aqui, gente, falando sobre a questão climática, o que a gente primeiro precisa entender, né? O que a gente precisa entender dessas condições climáticas? É uma região de baixa latitude, ou seja, próxima ao Equador. Se é uma região de baixa latitude, a gente está percebendo aqui que nós temos, né, insolação bem intensa ao longo do movimento de translação. Isso significa as médias térmicas altíssimas, né, como a gente pode perceber aqui nesse climograma. Vou até marcar aqui para vocês, olha. Ó, pegar aqui embaixo. Opa! Ó, médias altíssimas, olha só. Independente no mês do ano, como a gente pode ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro,
os 12 meses do ano, médias estão acima, né, de 24 graus, de 25 graus, tá? Olha só, como aqui nós temos, né, as regiões... Vou trocar de cor aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais... um destaque maior para vocês, olha. Como a gente pode perceber, a região de baixa latitude, tá bom? Incidência solar bem, né, bem equilibrada, né? À toa que a região norte, né, como o Nordeste, não adota horário de verão, tá certo? Porque, né, a variação seria muito pouca entre o dia de verão e o dia de inverno, em termos de tempo de claridade, em tempo de escuridão. A gente pode perceber que não se justifica, né, a adoção do horário de verão do ponto de vista físico-natural, tá? Território. Então, nós temos, né, uma caracterização de altas médias térmicas, né, vistas, né, por essa curva térmica, tá legal? E ao mesmo tempo a gente pode perceber que nós temos baixíssima amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima, né? Então nós temos uma outra caracterização, nós temos uma baixa amplitude térmica, nós temos médias térmicas elevadas, né, e bem equilibradas aí. E quando a gente fala sobre chuva, que aqui nós temos as colunas, né, pluviométricas de cada mês, que é dada em milímetros cúbicos, o que a gente pode perceber? Que nós temos uma redução, né, nos meses mais frios, né, nos meses de inverno, onde inclusive o fenômeno da friagem acontece, né, quando a massa polar atlântica ela consegue avançar e chegar no sul da floresta amazônica. Na região amazônica nós temos uma diminuição da pluviometria, mas ao longo, né, do ano a gente pode perceber médias térmicas bem elevadas, bem concentradas, tá? Com destaque maior, obviamente, para os meses mais quentes, né, sobretudo de primavera e principalmente de verão. Tá bom? Então essas características climáticas elas vão interferir nas condições, né, nas condições de vegetação, nas condições de solo, nas condições de relevo, né, na própria biodiversidade, tá bom? Então, dependendo, né, da classificação, existem várias formas, aí, várias propostas de classificação climática, mas pegando, né, uma classificação climática mais difundida, né, predomina-se o clima equatorial úmido, né? Então, médias térmicas elevadas, com baixa amplitude térmica e volumes, né, bem elevados, acima de 2.500 milímetros cúbicos ao ano, tá bom? E também nós temos no sul da região amazônica, né, o clima semiúmido, tá bom? Pegando aí essa classificação, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho, né, relembrar alguns aspectos, né, da vegetação amazônica, né? A gente tem aqui algumas imagens, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, né, bem legais. E aqui estão representando os chamados degraus da Amazônia, né? Nós temos aqui a mata de Caigapó, ou mata, né, de Igapó, a mata de Várzea, a mata de Caeté ou terra firme, tá? Como a gente pode perceber nessa representação aí. Tá legal? O que a gente pode tirar dessas três matas, né, ou matas de degrau? A mata de Caigapó, ou mata de Igapó, tanto faz, é uma área que está permanentemente alagada, né? Vai, né, seguindo aí os rios da região, certo? Onde nós temos aí as vegetações de menor porte, tudo bem? Inclusive com a presença, né, da famosa Vitória Régia. Quando a gente fala das áreas de várzea, né, são aquelas áreas que estão sujeitas a inundações periódicas, né, sobretudo no verão. Então são aquelas áreas que são sazonalmente alagadas, tudo bem? Em termos de vegetação, em termos de porte de vegetação, nós temos porte médio, né? Então são estruturas que raramente ultrapassam 20 metros de altitude. Tá? Inclusive as tradicionais seringueiras, né, tão famosas aí, já que a gente iniciou o vídeo falando sobre a ocupação da Amazônia, eu me referi que é um processo de ocupação mais recente, mas a gente não pode esquecer também de alguns surtos de ocupação tão importantes, não somente no período colonial, mas também, né, ali no final do século XIX e no século XX, nos chamados surtos da borracha, né? Nós tivemos o primeiro surto da borracha, naquele contexto ali de segunda revolução industrial. Nós tivemos um outro importante surto da borracha no contexto da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e nós tivemos outro importante surto da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao incremento, à necessidade, à demanda, à procura, né, pelo látex no contexto de guerra. No final do século XIX foi interessante, né, que a Inglaterra vai piratear, né, mudas e vão levar
essas seringueiras, né, muda essas seringueiras para algumas áreas coloniais da Ásia, né, fazendo frente, fazendo concorrência aí com os seringais. Outra situação extremamente importante, né, e já pega muito da parte histórica, né, mas também tem a ver com a questão da formação do território brasileiro, com as delimitações do território brasileiro, é a delimitação das fronteiras do Brasil. No início do século XX, um destaque vai ser justamente a incorporação de uma porção territorial que nós conhecemos hoje como Acre, né, em relação com a Amazônia, pelo Tratado, né, de Petrópolis ali, né, tem relação direta, importância muito grande com a questão dos seringais, mas isso é um assunto para um outro momento. Tá legal? Beleza? Então já falamos das matas de várzea e agora das matas de caetê ou terra firme, né? Como a gente pode perceber aí. Então são áreas que não sofrem inundação em nenhum momento do ano, são áreas de maior elevação, né? E são justamente as áreas onde nós encontramos, né, as estruturas, né, de maior porte, as estruturas arbóreas de maior porte. Então são árvores, né, que chegam ali a 60 metros, né? Podem inclusive ultrapassar os 60 metros. Tá bom? E é uma vegetação extremamente diversa, né? Uma alta biodiversidade. Então nós temos aí muita variedade de espécies. Desculpem. Outros aspectos também interessantes é o seguinte: quando a gente fala sobre a coloração da vegetação, né, a gente pode perceber que nós temos aquela vegetação muito, né, uma riqueza de verde muito grande, com tonalidades assim do verde, que são áreas de bastante oferta hídrica, né, típica dos climas úmidos, dos climas quentes e úmidos, como acontece na Amazônia. Nós temos aquelas vegetações mais amareladas, né, que são típicas daquele período de transição, áreas onde você tem aquela sazonalidade, períodos chuvosos, períodos de seca, e nós também temos, né, aquelas matas mais esbranquiçadas, né, como por exemplo a caatinga brasileira, que significa mata branca, né, que são as áreas de baixa oferta hídrica, né, são vegetações aí de clima árido, de clima semiárido. Quando a gente olha para a Amazônia, né, como a gente pode perceber, vou até pegar aqui, ó, essa imagem que nós utilizamos, dá uma olhada aí. A gente vê assim uma riqueza do verde muito, né, muito impactante, muito clara, né? Embora nós tenhamos inclusive aqui, ó, presença aqui, ó, de vegetação secundária, já um processo de reflorestamento, inclusive com presença de estruturas aí que são anômalas, né? Não são nativas da região, tá? Mas a gente vê, né, uma estrutura típica de clima úmido, de grande oferta hídrica, estruturas perennifólias, né? Rômulo, como assim perennifólias? Folhas perenes, né? Que não apresentam aquele período de desfolhamento, aquele período sazonal, aquela sazonalidade de desfolhamento, como acontece, por exemplo, no Cerrado, como acontece também em algumas espécies da caatinga brasileira, né? Que são aquelas espécies, né, caducas, decíduas, né? Ou caducifólias, né, que apresentam o período de folhamento. Não, aqui predominam essas espécies perenes, né, que apresentam folhagens, né, bem verdinhas aí ao longo de todo o ano. Nós temos vegetação latifoliada, né, ou seja, folhas largas, típicas de clima úmido, é fundamental para a região amazônica, né? Lembre-se que o solo amazônico é um solo, né, de tendência, né, a desertificação, solo arenoso, pobre, né, e a própria presença da floresta amazônica é que garante toda a vivicitude, né, toda a vitalidade da floresta, com seus galhos, suas ossadas, né, com processo de decomposição, de putrefação de matéria orgânica, criando uma riquíssima camada, né, chamada de serrapilheira, uma camada de matéria orgânica. Lembra que clima quente, clima úmido, né, favorece a decomposição. O próprio desmatamento, né, ele vai tirando essa qualidade natural da floresta. Então, quando você tem folhas largas, isso diminui a lavagem do solo, isso diminui a lixiviação, né? Então você imagina, chuvas tão abundantes na região amazônica, inclusive pela grande evapotranspiração, né, a gente cita isso daqui a pouco, ela poderia tirar essa cobertura de humus, né? Então, as chuvas batem nas folhas largas, né? Elas chegam de uma forma mais amena no solo, minimizando o processo, né, de lavagem do solo, de lixiviação. A maior parte dessa água não chega nem a atingir o solo, ela já evapora da própria folha, né? Ela já evapora. Então, um ciclo, né, hidrológico aí
já acontece da própria folha, tá bom? Você tem o predomínio de estruturas arbóreas, né, que são estruturas de grande porte. Lembre-se, né, dos portes, né, herbáceo, né, que é rasteiro, de menor porte, arbustivo, né, que é de médio porte, e arbóreo, né, de maior porte. Então, nós temos aí o predomínio de estruturas arbóreas, né, bastante heterogêneas, né, com bastante biodiversidade, tá? Certo? E não se esqueçam das áreas de transição aí, para Caatinga e para o Cerrado. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho, né, sobre isso. Tá legal? Então nós temos aí características, né, da vegetação do ecossistema amazônico. Tudo bem? Os degraus, né, da Amazônia, como a gente pode perceber. Tá certo? Beleza? Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre as condições de desmatamento, né? Os desmatamentos na região amazônica, né, eles são frutos, né, de inúmeras problemáticas, né? Nós temos a expansão da fronteira agropecuária, né, o binômio soja-pecuária aí, né, sendo um dos grandes responsáveis pelo processo, né, de destruição da floresta amazônica, as atividades de mineração tanto de grandes empresas, né, de mineradoras, como de garimpos, né, ilegais, a extração de madeira de lei, tá? As queimadas, né, e outras atividades, tá bom? Aqui, meus amores, a gente está vendo aqui o famoso arco, né, sul do desmatamento, né? Quando você fala de arco, é justamente pelo formato, né? Ó, aqui já fica um pouco mais claro da gente ver. Nós temos aqui, ó, a frente norte do desmatamento. Aqui nós temos o arco sul do desmatamento, tá? Que forma, né, um arco aí de desmatamento pegando porções, né, da região amazônica. É uma área assim de grandes conflitos, né? Uma área assim de intensa problemática de conflito. Além das problemáticas socioambientais, nós temos aí, né, o extermínio de populações indígenas, sobretudo as suas lideranças, né, um processo de conflito entre vários agentes envolvidos, como poceiros, grileiros, grandes latifundiários, comunidades autóctones, né, povos da floresta, né, comunidades extrativistas e a negligência do poder público é gritante, tá? Então já é a área de pressão sobre a floresta. Então nós temos aqui a Amazônia, né, oriental, né, a Amazônia sul ou meridional, num processo de pressão sobre a porção oriental e a porção norte e central da Amazônia, né, no avanço, né, do desmatamento nesse sentido, tá bom? Uma pressão muito forte. Isso traz problemáticas severas, né, como nós vimos. Tá? Pegando as condições climáticas, aqui já fica mais fácil aqui da gente entender, o que a gente pode perceber? Que nós temos uma importância climática, né, da região amazônica que extrapola o próprio território brasileiro. Né? Extrapola o próprio território brasileiro. Então daí, né, muitas das discussões internacionais. Então o que a gente pode perceber? Que nós temos, né, bastante umidade. A presença da floresta amazônica, que sua grande evapotranspiração cria grande umidade atmosférica, e essa movimentação de vapor d'água é tão intenso, mas tão intenso, mas tão intenso, que ele é chamado de rios voadores, né? Então, essas massas de ar extremamente úmidas são chamadas de rios voadores pelo grande volume. Então, esses rios encontram uma barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes, então eles são encaminhados, né, para porções mais meridionais, mais ao sul, sendo um grande fator de equilíbrio térmico, né, de oferta hídrica para o centro-oeste, para o sudeste brasileiro e para outras porções mais ao sul, que inclui outros territórios de outros países. Então isso né, de uma importância absurda. Então quando você desmata, quando a gente fala sobre a região amazônica, você não altera apenas o microclima. Quando você, por exemplo, desmata para uma grande hidrelétrica, quando você desmata pelo avanço das pastagens, quando você desmata, né, pelo processo do avanço da soja sobre as antigas áreas de pastagem, pressionando ainda mais as pastagens sobre as florestas, quando você avança numa área de mineração, você não destrói apenas, né, o microclima. Você também interfere no macroclima, no caso da Amazônia, com implicações globais, né? Com implicações globais. Então a gente precisa sempre, né? Sempre levar
né, ter isso, né, em considerações, tá bom? Agora, quando a gente fala sobre, né, a hidrografia amazônica, cara, é outra que chama atenção, é a maior bacia hidrográfica do mundo aí, né, segundo dados, segundo informes, né, chama muita atenção, né? Pega, né, vai abranger uma área aí de praticamente 6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é uma coisa absurda. De novo, o Brasil tira onda, que quase 4 milhões é só no território brasileiro, né? E é considerado, como eu falei para vocês, a maior do mundo, né? Aí tira a questão do Rio Amazonas, né? O que acontece? Geralmente as bacias, elas recebem o nome do seu rio principal. No caso, bacia do Rio Amazonas. Vocês podem ver aí por essa imagem, né? A primeira imagem aí, né? Pegando a primeira imagem, né? Vai ficar claro da gente entender que o Rio Amazonas, ele é um rio de drenagem de regime misto, né? De alimentação mista, né? Ele surge na Cordilheira dos Andes, né? As suas nascentes, e quando chega no território brasileiro, eles são alimentados pelo regime das chuvas, né? Então você tem ali o regime misto, tanto o regime nival térmico, que é pelo derretimento, né, das geleiras, como também pela alimentação pela questão da chuva, né? Então nós temos um regime pluvial aí, tá? Então surge ali, né? Surge ali na região ali dos Andes, ele avança, né? Ele avança aí para outros territórios, né? Então recebendo várias nomenclaturas, né? Que eu nem me atrevo a falar aqui, mas quando ele entra no Brasil, ele passa a se chamar Solimões, até o encontro, né, com o Rio Negro, tá certo? Aonde nós temos ali, nesse ponto ali, né, ele recebe o nome de Rio Amazonas. Tem uma largura, uma extensão média aproximadamente 5 quilômetros, tá? Você não consegue ver de uma margem a outra, uma coisa assim maluca de ver, né? Uma imagem aérea, assim, pô, é muito legal. A imagem que vai pegando de uma margem a outra, cara, é muito legal de ver, tá? Se discutiu muito, né? Sobre se o Rio Amazonas era a maior extensão do mundo, se era o Nilo, se não era, né? Mas, embora o Rio Nilo, né, tenha o título de rio mais extenso do mundo, o Rio Amazonas tem um título de maior volume, né, de água. Aí quando a gente pensa na riqueza da bacia amazônica, a gente precisa levar em consideração vários aspectos, né? Então os rios da região, os riquíssimos rios da região, né? Nós temos vários rios e vários afluentes aí do Rio Amazonas, né? Certo? Eles são importantíssimos, inclusive com uma importância histórica, né, muito grande de penetração, de ocupação do território, como eu falei para vocês, desde o período colonial, de escoamento, né, de mercadorias, de circulação de pessoas, escoamento de riquezas naturais, desde o período colonial, né, as drogas do sertão, por exemplo, né. Hoje, falando sobre um processo, né, de ocupação mais moderno, nós temos a importância desses rios para o transporte de madeira, né, para o transporte de grãos, de minérios, né, principalmente voltados para o mercado externo, tá? A região, obviamente, você tem uma importância muito grande para a produção de alimentos, né, para atender as populações ribeirinhas, inclusive com a questão da energia, né, são projetos polêmicos aí que a gente discutiu, né, como Belo Monte, Irau e Santo Antônio. São grandes hidrelétricas cujos projetos já começaram a ser costurados, apresentados lá na ditadura militar, mas agora que ganharam corpo prático, real, né? São os chamados hidrelétricas a fio d'água, né? Se diferenciando daquelas grandes hidrelétricas, né, de barragens que caracterizam principalmente a bacia do Paraná, onde você cria grandes barragens aqui com uma justificativa de minimizar os impactos ambientais. Você tem, né, a criação de barragens pequenas, consequentemente gera um alagamento menor, certo? Mas
que traz prejuízos de produção energética nos meses de estiagem, né? Já que você não tem uma armazenagem, né, muito grande. Isso compromete, inclusive, a questão econômica. Então, são projetos polêmicos, né, que criam muitas problemáticas. Lembre-se que essa água, né, que vai inundar florestas, esse material vai entrar em decomposição, em putrefação. Isso vai trazer prejuízos, problemas seríssimos, tá? Isso vai trazer problemas seríssimos, a emissão de gases poluentes, você vai ter retirada de população ribeirinha, você vai ter alagado sítios arqueológicos, né? Você vai ter desabrigados por barragens, certo? Com custo social, um custo ambiental assim extremamente gritante, tá? E outra coisa, quando a gente fala da riqueza da região amazônica, a gente não pode falar apenas, né, da riqueza em termos superficiais, mas também dos aquíferos, né? O que acontece? O famosão aquífero Guarani, que é a maior extensão, né, do mundo, que pega porções do território do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, mas a maior parte está no Brasil, tá? Beleza? E nós temos o aquífero Alter do Chão, que é considerado hoje o maior do mundo. Rômulo, você não falou que é o aquífero Guarani? Então, o Alter do Chão em termos de volume de água, tá? Em volume de água. Então é riqueza absurda, né? Hídrica, uma riqueza absurda, tanto de águas superficiais como de águas subterrâneas. A gente não pode esquecer nunca, né, dessa importância, tá? E a preservação, assim, cara, é extremamente brutal, ainda mais quando a gente vê cenas, né, como nós vimos esse ano, sobre destruição da Amazônia. O Brasil está batendo recorde, né, de desmatamento na região amazônica. O Brasil hoje é o país que mais destrói florestas, né, mais de 20% da floresta amazônica já foi destruída, já foi degradada. Isso significa uma velocidade muito grande, um absurdo, né, muito grande. Se a gente pegar desde os anos 70, quando há um processo de ocupação efetiva da região amazônica, com a criação, né, de obras, né, de infraestrutura rodoviária, como a rodovia Transamazônica e outras rodovias, nós temos a Zona Franca de Manaus, nós temos, né, projetos de exploração, né, mineral, como por exemplo o projeto Grande Carajás, né, nós temos o projeto Trombetas, nós temos o projeto, né, militar, né, do Calha Norte, onde os militares tinham uma lógica de ocupar para proteger, né, uma justificativa assim muito insana, certo? Os presidentes militares do Brasil chegavam a dizer que o problema da região norte de baixo desenvolvimento era para a própria presença da floresta. Isso é uma insanidade, né, gigantesca. Né? Isso é uma insanidade gigantesca que infelizmente se propaga até os dias de hoje. Então, assim, cara, isso chama atenção em todos os aspectos, né? Extrapolando as discussões para o Brasil, ganhando, né, importância em importantes fóruns, né, internacionais sobre o meio ambiente, organizados ou não pela ONU, tá? Então a gente precisa levar em consideração isso, tá legal? A gente precisa levar tudo isso aí em consideração, tá legal? Então, são aspectos assim muito variados, são aspectos assim extremamente intrigantes, complexos, né? São aspectos assim riquíssimos. Então, espero que tenha ficado entendido, né? Que esse esqueminha, esse mapa mental aqui, ó, tenha ficado claro para vocês. Coloquei aqui para vocês alguns posicionamentos, alguns tópicos, né, que nortearam essa visão geral, esses aspectos gerais, que a gente explorou esses assuntos aqui em outros momentos, né, quando a gente falou sobre relevo, quando a gente falou sobre hidrografia, quando a gente falou sobre condições climáticas, como a gente falou sobre vegetação, o domínio morfoclimático amazônico, tá bom? Então espero que tenha ficado claro para vocês, tenha ficado entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato. Grande abraço para vocês.